pessoal, ame uma causa ou um objetivo ou uma missão mais do que um líder, ou mais do que pessoas, ou mais do que a sua própria congregação. Eu vou explicar aquilo que eu estou desejando falar. Fique até o fim para você entender aquilo que eu estou pensando. E eu espero que de alguma maneira eu possa te ajudar a caminhar na sua vida cristã. Então, eu vou tentar explicar para você aquilo que eu estou refletindo esses dias. As pessoas, elas têm tendência de amar mais alguém totalmente do que aquilo que essa pessoa pensa, prega ou tem como filosofia de vida que está apontando para aquilo que Deus deseja, né? Então, ideias que essas pessoas muitas vezes pregam, líderes, precursores, visionários, que não são da própria pessoa, são de Deus. Ela recebeu isso de Deus, ela tem vivenciado isso com Deus e é aquilo que ela tem passado para outras pessoas e, ao ouvirem, tornam-se adeptos de suas ideias, né? E, obviamente, isso os liga a estarem mais perto de Deus ou mais perto daquilo que Deus deseja através dessas pessoas. Graças a Deus por isso, né? Eu vou usar a palavra visão. Isso é uma palavra meio difícil porque essa palavra ela acabou sendo usada de uma maneira muito complicada no Brasil, né? Quando fala-se de igrejas que têm visão, nós já lembramos de igrejas que acabam usando essa palavra para aprisionar as pessoas ou de alguma forma manter as pessoas num ciclo vicioso religioso que faz com que essas pessoas não cresçam e não amadureçam na fé, né? Mas vamos pensar nessa palavra como um foco coletivo ou um objetivo em comum de pessoas que professam a mesma fé e estão se reunindo em um lugar que pode ser chamado como igreja ou comunidade, né? Então é como se fosse um caminho onde pessoas juntos estão elaborando um determinado sistema, né, justo e respeitoso entre todos, juntos estão baseados nas escrituras e de uma maneira eles estão criando um movimento social que está aí regulando ou trabalhando na mentalidade deles, na visão deles, na forma que eles educam seus filhos, na forma que eles mantêm suas famílias e na forma que eles servem a sociedade para, de alguma maneira, tocá-la em prol do reino de Deus. Então eu vou usar essa palavra visão, mas nesse sentido. Visão como um conjunto de ideias, como um pensamento de ideias, um foco aonde essas pessoas que é uma igreja, é uma comunidade, estão caminhando para estarem mais próximas daquilo que Deus deseja. Esta visão, tá, que mantém essa comunidade e pode ser entendida como subjetiva e ao mesmo tempo ela estar sendo real na vida dessas pessoas, ela precisa ser mais importante do que as pessoas dessa comunidade. Agora, veja bem, eu não estou dizendo que as pessoas dessa comunidade elas não têm importância, de maneira alguma. Eu estou dizendo que desta forma as pessoas tornam-se mais importantes, porque a visão que é mais valorizada neste lugar e que está levando essas pessoas para mais próximo do foco daquilo que Deus deseja, mantém essas pessoas mais unidas, mais próximas, mais protegidas de si mesmo e mais maduras para caminharem juntas naquilo que Deus deseja. Porque uma visão correta que leva uma comunidade a Cristo fará que todos apoiem-se nela. Como? Corrigindo, admoestando, incentivando uns aos outros, encorajando e até disciplinando. Tudo isso para que as pessoas caminhem juntas e amadureçam juntas segundo essa visão. Uma visão correta protege as pessoas de uma visão errada. Uma visão correta é o incentivo diário social para que os membros deste corpo façam tudo visando a glória de Deus e o encontro diário com a presença de Jesus. Agora, veja bem, pessoal, uma visão errada, o objetivo será o talento dessas pessoas e aquilo que as pessoas estão progredindo em suas vidas. Então, a comunidade, ela não está indo para Deus, ela não está indo para o encontro de Deus, ela está girando em torno de si e em torno daquilo que as pessoas fazem em questão de
vitórias ou fracassos em questão de talentos ou desenvolvimento de talentos. Então, a comunidade gira em torno de uma visão baseada no próprio homem e não em Deus. Agora veja bem, guarde bem essa frase. A visão correta precisa ser mais forte do que as exigências humanas e eu vou explicar isso para você. Vamos pegar um exemplo que é o primeiro mártir da história da igreja, que é o Estevão. Atos capítulo 7, versículos 54 ao 60. Olha que fala assim, ó. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Está vendo essa palavra aí, ó? Fitou os olhos no céu. E aí eu já vou explicar para você, vou continuar o texto e já vou explicar para você o que eu estou querendo dizer em relação a essa visão, né? Então, olha lá, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos para não ouvir o que ele estava falando, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. Então, o que eu quero dizer com isso? Observe que quando Estevão está para ser morto, o texto fala o seguinte, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Essa é a visão que eu estou tentando dizer. Há uma visão particular, mas essa visão deve ser uma visão também coletiva. Elas precisam crescer nesse foco, nessa visão que está ligada no trono de Deus, está ligada nos céus. Então, quando essas pessoas estão olhando para os céus, olhando para Deus, nada que existe na terra ou as exigências humanas pode gerar nessa pessoa ou na comunidade um impacto mais forte do que a visão que ela está progredindo dia a dia. Se você observar aqui, como que Estevão consegue ficar sendo perseguido e depois apedrejado, em nenhum momento ele se sente injustiçado, em nenhum momento ele se sente abandonado pela igreja, em nenhum momento ele usa o nome de Deus em vão, em nenhum momento ele pega e levanta o dedo para os céus e fala, Deus, eu estou pregando o teu evangelho e o Senhor permite ainda que essas pessoas me persigam e me matem. Não, os olhos dele valorizam mais o foco daquilo que ele está vendo do que as exigências humanas. E aí que está o ponto. Quando nós invertemos o foco dos nossos olhos ou o foco de uma comunidade, que é a sua visão, e valorizamos mais as pessoas, é onde nós começamos a recair da fé cristã, porque nós deixamos de fitar os olhos em Jesus e a nossa visão comunitária passa a ser as pessoas. Eu vou tentar explicar para você com alguns exemplos para que você possa compreender. Então, o que eu estou falando aqui é que uma comunidade, né, ou até uma pessoa, precisa ter uma visão. Eu estou usando a palavra visão, mas eu já expliquei que essa visão é um foco, é uma ideia, um objetivo, algo que uma comunidade elas constroem junto, como se fosse um regime, uma filosofia de vida baseada nas escrituras e que faz com que essas pessoas caminhem juntas para aquilo que é o foco das escrituras, que é seguirmos em fidelidade até Jesus, estarmos com ele baseados na vida, naquilo que ele deseja para cada um de nós. O problema é quando nós deixamos que essa visão esteja submetida a uma realidade humana, ou seja, nós passamos a olhar mais as pessoas, mais os líderes do que essa visão. E aí nós temos um sério problema, porque nós nos frustramos, nós acabamos recaindo da fé e tudo porque nós tiramos os olhos do autor e consumador da fé. Quando nós fazemos isso, duas coisas acabam acontecendo. Nós lançamos e esperamos. Isso é inevitável, pessoal. Nós lançamos e nós esperamos. Por quê? Se você pega ali com Estevão, e quando ele está olhando para Jesus ao ser morto, ele está lançando em Jesus a sua esperança. E ao mesmo tempo que ele está lançando em Jesus sua esperança, ele também está esperando
que Jesus o salve. Isso é fato, isso está na nossa natureza. E isso não é errado, isso é normal. Deus nos fez assim. Nós temos mesmo que lançarmos para Deus o nosso olhar, e com o nosso olhar, o nosso foco em Deus, vai haver uma esperança, um desejo, e ao mesmo tempo vai haver uma espera. Se nós deixamos de olhar para Deus, que é essa visão correta, e é uma visão correta que uma comunidade precisa ter, e ela deixa de olhar e começa a olhar para homens, olhar para um regime ou para uma localidade, nós começamos a fazer com as pessoas aquilo que deveríamos fazer com Deus. Lembre-se, eu não estou falando que uma comunidade ou líderes e pessoas, elas não devem ser exemplos, elas não devem ser pessoas que possamos depositar nossa confiança, de maneira alguma. Nós sempre temos que depositar nossa confiança, esperança nas pessoas, mas nós não devemos lançar nas pessoas todo o nosso coração, todo o nosso desejo, toda a nossa esperança, porque isso nós devemos fazer com Deus. E aí eu peguei 3 pontos que explicam melhor tudo aquilo que nós fazemos, e é uma realidade. Primeira coisa, quando você deixa de olhar para Deus, focar em Deus, e você começa a olhar para as pessoas, a primeira coisa que você lança nas pessoas, sabe o que é? Esperança. O que significa isso? Significa que quando nós entramos numa comunidade, ou fazemos novas amizades, ou nós conhecemos uma nova liderança, pastores, líderes, nós lançamos esperanças para essas pessoas. Sabe qual tipo de esperança? Acreditamos que ao estarmos ali, nós seremos realizados em tudo. Tudo aquilo que deu errado na nossa vida no passado, outras igrejas que passamos, relacionamentos que passamos que deram errado, pessoas que praticaram erros, frustrações, nós entramos no lugar e lançamos toda a nossa esperança. E onde está o problema? O problema é que a esperança que eu deveria estar em Deus, numa visão em Deus, eu estou jogando em pessoas falhas. E, obviamente, não vai haver fruto disso, porque homem nenhum, liderança nenhuma, igreja nenhuma consegue nos dar a esperança que só vem de Deus. E ao lançarmos esperança nas pessoas, nós estamos depositando todo o nosso coração achando que aquilo vai dar certo, que é um projeto novo que vai dar certo. E novamente nós estaremos frustrados porque não vai dar certo. Pessoas não podem dar a esperança que só vem de Deus. Então esse é o primeiro ponto que nós lançamos, esperança. Outra coisa que nós lançamos, confiança. Nós achamos que pelo fato de estarmos num novo lugar ou com novas pessoas, nós achamos que sempre haverá fidelidade. Nunca ninguém irá nos trair. Nunca haverá problemas. Lançamos confiança, como se o quebrar dessa confiança fosse algo que jamais poderia acontecer. Vai acontecer, irmãos. Só Deus é digno de confiança e aonde nós lançamos toda a nossa força e o nosso desejo, né? Outro ponto que nós lançamos para as pessoas, sabe o que é? Terceiro, perfeição. Queremos que o ambiente que estamos inseridos, ou as novas amizades, isso aí você pode também colocar com novas amizades ou novos relacionamentos, queremos que as pessoas sejam perfeitas. Lançamos para elas isso. Você percebe como deixar de olhar para Deus nos faz jogar nas pessoas aquilo que nós só teremos em Deus? Se deixarmos de fitar os olhos em Deus, que é aquilo que eu estou falando, se a causa ou a visão for menor do que as pessoas, e pessoas você pode ser irmãos de igreja, líderes, pastores, seja quem for menor, você vai lançar nas pessoas uma obrigatoriedade de perfeição. Você vai querer que os líderes sejam perfeitos, façam coisas perfeitas, os irmãos sejam perfeitos, a igreja seja perfeita, a família seja perfeita. E quando isso não ocorre, você se frustra, porque você lançou para as pessoas isso aí. E algo que a gente precisa entender é o seguinte: a única pessoa que nós devemos depositar toda a nossa confiança, todo o nosso desejo e que é perfeito é Cristo. Mais ninguém. Nenhum líder, nenhuma igreja, nenhuma pessoa. Se você não entender isso, você não vai parar em igreja nenhuma, você não vai ter amizade nenhuma, você vai sempre quebrar amizades, você não vai
conseguir manter um casamento, você não vai conseguir manter um relacionamento na sua família, porque você sempre vai lançar para as pessoas aquilo que você deveria lançar só para Deus, e que é em Deus, e que você vê em Deus, a perfeição. Então, quando nós deixamos de fitar os olhos em Jesus e a visão diminui ao ponto em que as pessoas ou a comunidade elas se tornam maior e a nossa visão vai para as pessoas, nós começamos a exigir que elas sejam perfeitas, e quando elas não são, nós nos frustramos. Vamos pegar 2 exemplos sociais que a gente vai entender isso. Ó, pensa num marido, numa mulher e paternidade, pai e filhos, né? Se o olhar, né, de um marido ou de uma esposa ou de um pai e de um filho focar naquilo que essas pessoas são, né, eles nunca vão ter uma construção saudável no relacionamento deles, porque vai sempre estar baseada, né, em exigências comportamentais de perfeição. Então, a esposa vai olhar sempre para o marido, ver suas falhas, e o marido vice-versa, e eles vão ficar se digladiando diariamente, né? O pai sempre vai lançar para o filho a mesma coisa, perfeição, ele vai desejar que isso ocorra, por mais que os seus filhos estejam te desobedecendo, ou você pai está falhando, você é filho e você vê as falhas do seu pai, ou você acaba tendo problemas conjugais, por mais que isso ocorra, a sua visão está acima disso, porque é uma visão que está acima das posições e dos comportamentos no casamento ou de uma família. Você está olhando, vivenciando isso e entendendo que algo maior mantém vocês. Algo maior mantém a relação de um pai com o filho. Por mais que o filho fale, por mais que o filho erre, por mais que o filho cometa erros, ou o pai acabe cometendo erros com seus filhos, o que os mantém nos seus relacionamentos é a visão deles em relação a Deus. Deus é meu pai e eu o imito, e da mesma forma eu mantenho esse relacionamento com meus filhos. Agora, se você inverter isso, deixar de ver Deus como pai e começar a levantar a ideia de que os comportamentos dos seus filhos, do seu cônjuge, são o foco central de tudo, você sempre terá uma família se degladiando. Por quê? Porque o foco central é você jogar em outra pessoa aquilo que você deveria só receber ou ter em Deus. Então, quando deixamos de olhar para Cristo e aquilo que Cristo exige nos nossos relacionamentos e aquilo que Cristo colocamos a nossa fé em estruturas humanas. Colocamos a nossa fé, o nosso foco em pessoas e aquilo que elas estão fazendo ou aquilo que elas estão criando. E aí, no fundo, sabe o que acontece? Nós estamos trocando Deus, ou seja, estamos deixando de olhar Deus e passamos a olhar pessoas. O que elas estão construindo, o que elas estão falando, o que elas estão planejando e o que elas estão propondo. E aí, quando nós olhamos para as pessoas, nós lançamos a nossa fé. Sabia? Quando você olha para uma pessoa, você lança a sua fé, o seu desejo, a sua intensidade. Aí você entra no ciclo. Sabe qual é o ciclo? Nós iremos olhar para Deus com fé. Mas se você deixar de olhar para Ele, deixar de fitar os olhos nele, você vai olhar essas estruturas humanas, essa visão humana. Lembre-se, eu não estou falando que essas estruturas, essa filosofia de vida que grupos acabam se ajuntando para ter e para se adaptar e poderem progredir é errado, de maneira alguma. Eu estou falando que é errado se você deixar de fitar os olhos em Deus e fitar os olhos nas pessoas. E é errado também esse tipo de visão não levar esse grupo para Deus, mas ele ficar girando em torno de pessoas e aquilo que elas estão fazendo. O que eu estou dizendo para você é que se você deixar de olhar para Deus, você entra num ciclo. E qual é o ciclo? O ciclo é o seguinte: deixando de fitar os olhos em Deus, nós olhamos as estruturas e as pessoas, e aquilo que olhamos com fé, depositamos no nosso coração. E veja, aquilo que depositamos no nosso coração, nós criamos expectativas. Com Deus é assim, só que se você deixar de fitar os olhos em Deus, você vai fitar os olhos nessas estruturas e nessas pessoas. E naquilo que temos expectativas, sabe o que nós fazemos? Nós exigimos. E aquilo que exigimos, sabe o que fazemos depois? Nós cobramos. Somos bons de cobrar, né?
E aquilo que cobramos, nós desejamos receber. Você cobra e você quer receber. No final, se não recebemos, sabe o que acontece? Nós ficamos frustrados. É um ciclo. Pode olhar a sua vida, pode olhar a história da sua vida. Se você já perdeu amizades, se você já quebrou muitos relacionamentos, se você já passou por várias igrejas, pode ver, esse é o ciclo. Ou seja, aquilo que você deveria fazer olhando para Jesus, fitando os olhos nele, sabendo que todo esse ciclo você deveria jogar nele, você para de olhar para ele, começa a olhar estruturas, entendeu? Começa a olhar pessoas e você entra nesse ciclo. Então, eu trabalhei na questão de, o primeiro ponto, que nós lançamos, né? Que deveríamos lançar para Deus, nós acabamos lançando para as pessoas. A segunda coisa que nós podemos pensar é o seguinte: nós esperamos. Toda pessoa está esperando. Se formos pegar o exemplo do Estevão, ele estava esperando, entendeu? Da mesma forma que ele está olhando para Jesus, lançando o seu desejo, a sua fé, a sua esperança em Jesus, que é o foco, que é o que nós devemos fazer, ele espera. Todo ser humano vai esperar. E é normal isso aí, esperar, graças a Deus. O que ele estava esperando? Ele estava esperando ser salvo. Isso é fato. Eu acho que o primeiro ponto que nós precisamos pensar é o seguinte: todo ser humano, ao fitar os olhos, ao desejar, ao pensar, eu quero esse Deus, ele espera que esse Deus o salve. Qual é o problema? O problema é, novamente, aquilo que eu estou falando. Se a visão que me leva até Deus de uma comunidade que deve ser apontada para Ele e não para homens, não significando que os homens não têm importância, né, que eu já expliquei, mas a visão que deve me levar a Deus, olhar para Deus todos os dias, esperando que Ele me salve dos meus pecados, me leve para a eternidade. Se isso diminuir e eu começar a levantar a ideia que eu estou olhando para uma comunidade, para pessoas, para um pastor, para um líder, para a congregação, para as famílias, sabe o que vai acontecer? Eu vou querer que aquela comunidade, aquela igreja, aquela estrutura me salve. Você quer um exemplo disso? Tem pessoas que, quando elas estão fora da igreja ou da comunidade, elas têm uma rotina de vida pecaminosa. Elas vão em bares, elas são promíscuas, elas se vestem mal, elas falam mal, elas são agressivas, elas são violentas, elas são profanas, cultura de vida. Elas criaram um modelo de vida profano, elas ouvem músicas profanas, a forma delas lidarem socialmente, os seus comportamentos são profanos, elas agem assim. Quando elas entram numa comunidade, onde a comunidade tem uma filosofia de vida, uma visão de vida diferente, eles comem diferente, eles agem diferente, escutam músicas diferentes, eles são uma comunidade diferente. Se essa pessoa não fitar os olhos em Deus e começar a fitar os olhos na comunidade, ela entra na comunidade, ela se torna um membro da comunidade fazendo as mesmas coisas, porque ela deseja usar aquela filosofia de vida que é um hábito diferente para salvá-la. Ela quer ser salva, então ela está na comunidade desejando ser salva do hábito ruim que ela tinha. Então ela faz isso por um tempo. Agora, você já percebeu que essas pessoas, quando elas estão nessa comunidade, elas estão fazendo isso. Só que um dia ele pega e fala assim: vou visitar a minha avó lá não sei aonde, vou visitar meu parente, vou passear, vou viajar. Quando elas vão fazer isso e elas ficam talvez um mês fora, elas voltam a ter os comportamentos errados que elas tinham. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está olhando para Jesus que salva ela. Ela está olhando para uma comunidade. O olhar dela é para que aquela comunidade, a filosofia da comunidade salve ela. Quando ela sai de lá, essa filosofia não tem capacidade de salvá-la. Isso é fato. As pessoas estão esperando para serem salvas. Por isso, quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para uma comunidade de pessoas e colocamos a nossa esperança nisso, nossa esperança numa igreja, nós acabamos nos frustrando e não somos salvos. Outro ponto que nós precisamos observar: o que nós estamos esperando? Sermos amados. Todas as pessoas esperam ser amadas. Ou seja, casamos para ser amados, somos pais, desejamos que os nossos filhos nos amem, somos filhos, desejamos que os nossos pais nos amem, se tivermos amigos, nós queremos ser amados por esses amigos, todos nós queremos ser amados. Onde está o problema disso? O problema é quando nós imputamos nas pessoas a obrigação delas nos amarem.
Eu jogo na outra pessoa obrigação. Falo, você tem que me amar. Onde está o problema nisso? Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a Bíblia não fala para eu exigir de uma outra pessoa que ela me ame. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eu tenho que amar outra pessoa. E nós precisamos entender a diferença em eu lembrar meu irmão que ele precisa me amar e exigir que ele me ame. Lembrar seria eu estar com irmãos ou com pessoas e falar, cara, você tem que me amar. Nós somos irmãos, nós temos que nos amar. Isso é lembrar. Agora, há uma diferença gritante em eu olhar para uma pessoa e exigir que ela me ame. Aí você pode perguntar, aí você pode falar assim, mas eu nunca exigi. Você não exige conscientemente, mas lá dentro de você, você entra dentro de uma igreja ou entra dentro de uma comunidade e você vê as pessoas como devedores. Você olha as pessoas e fala assim, essas pessoas estão em dívida comigo, porque elas deveriam me amar. Por que você faz isso? Porque o sentimento que você deveria lançar para Deus, esse desejo de ser amado, que você deveria lançar para Deus, e todas as pessoas deveriam lançar, porque é só Ele que pode saciar esse nosso desejo de ser amado, nós diminuímos, como aquilo que eu estou falando no vídeo, nós diminuímos a visão que nos leva para Deus, e nós aumentamos as pessoas e nós lançamos para as pessoas isso. Vocês têm que me amar e você exige das pessoas. Então você olha as pessoas como devedores de amor. E aí você sempre vai se frustrar, porque nenhum ser humano é capaz, ou nenhuma igreja é capaz de suprir o amor de um ser humano. Da onde vem isso? Uma pessoa vem de uma família desestruturada e ela nunca sempre buscou amor dos pais, dos irmãos, e aí ela vem na igreja e fala assim, aquilo que eu não ganhei em casa, vocês precisam me dar. Aquilo que eu não tive na minha infância, vocês precisam me dar. Nenhuma igreja, nenhum ser humano é capaz de preencher esse vazio, só Deus. Por isso eu falo, a visão é mais importante do que pessoas, a visão é mais importante do que uma estrutura, um regime ou uma filosofia ou uma comunidade, porque a visão é em um Deus perfeito, um Deus aonde nos atrai para que a gente possa estar com Ele. Outro ponto, sermos valorizados. Todo mundo quer ser valorizado. A valorização é um sentimento bom, todo mundo quer ter valor, mas se eu não entender primeiramente o meu valor em Deus e para Deus, eu nunca vou saciar esse meu sentimento de valorização, porque eu vou jogar nas pessoas. Pode ficar meio redundante o vídeo, mas eu preciso fazer essas expressões de visão em Deus e visão nas pessoas para que você consiga captar aquilo que eu estou tentando explicar para você. Se eu não entender primeiramente minha visão em Deus e naquilo que Ele fez por mim e aonde Ele me colocou, e eu parar de ver isso e entender isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou diminuir isso, vou deixar de olhar, deixar de entender e vou começar a buscar valorização em pessoas. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer coisas, eu vou começar a me expressar, falar, cantar, tentar resolver um monte de coisa, esperando que as pessoas me valorizem. E as pessoas nunca vão me valorizar da forma que eu quero. E aí eu vou lançar nas pessoas essa obrigação. E as pessoas às vezes nem entendem isso. Sempre vou ficar frustrado, porque eu vou esperar valor das pessoas, tentando preencher um sentimento de me sentir valorizado em uma fonte que nunca vai me dar isso. Pessoal, quem busca valor nas pessoas não sabe o seu valor. E o nosso valor é muito maior do que qualquer busca que nós tenhamos com pessoas ou tentamos desenvolver com pessoas. Isso aí é uma loucura desenfreada que você está tendo no mundo. Pessoas estão escrevendo livros, fazendo canções, fazendo loucuras para que outras pessoas as notem e valorizem, elas se sintam valorizadas. Se você ir por esse caminho, você vai por um caminho tentando encontrar mais e mais adeptos que valorizem você para você preencher esse vazio de se sentir valorizado. Ou seja, quem não sabe o seu valor em Deus, busca valor nos homens, busca valor em comunidades. E, gente, pensa bem, sabe qual é o seu valor? Leia as escrituras, você vai entender qual é o seu valor, o nosso valor em Deus. Observe o texto, Romanos 8,16. O próprio Espírito, ou seja, o Espírito Santo,
que está em nós, o próprio Espírito, testifica em nosso espírito, ou seja, ele está em nós, falando para nós, olha o seu valor, o Espírito está dentro de você, você não precisa fazer nada à sua volta, olha o seu valor. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, o que? Somos filhos de Deus. Só aí, se você entender isso aí, você nunca mais vai ficar lançando nas pessoas, ou numa igreja, ou em líderes, o desejo de ser valorizado, porque você entendeu, eu sou filho de Deus. Você estava escravo, você não tinha nem nome, você estava preso, você estava destinado ao inferno, à ira divina. Deus te salvou, Jesus nos salvou a tal ponto que nós nos tornamos filhos de Deus, conhecidos por Deus. Ou seja, hoje eu estou aqui na terra e Deus me conhece. Deus sabe o meu nome, Deus sabe a minha história. E se eu entender isso, eu falo assim, eu tenho um pai, eu tenho uma família, eu tenho uma terra, eu tenho uma casa, eu tenho um reino, eu tenho uma eternidade junto com esse Deus. Isso é valor, valor em Deus. Não importa se as pessoas estão me desvalorizando, elas podem em um momento me desvalorizar ou em determinados momentos me valorizar, mas isso não importa, isso não mexe com aquilo que está dentro de mim, porque o que está dentro de mim realmente é o valor que eu tenho em Deus, que eu recebi de Deus. É isso, ou seja, fitando os olhos em Deus. Então, se você pegar talvez o exemplo de uma menina, né? Ela tem um pai, né? E aí ela sai na rua e ela, sei lá, tem um talento de cantar, de falar, entendeu? E aí as rivais, porque o mundo é uma rivalidade, começam a falar que ela é feia, ou que ela não tem talento, que ela é ruim. Se essa menina não tiver uma verdade vinda do seu próprio pai, né, e ela ouvir essas pessoas, ela fala assim, nossa, olha, estão me desvalorizando, estão falando que eu sou feia, estão falando que eu não tenho talento, e ela começa a acreditar e se sentir desvalorizada. Entretanto, se essa menina tem um pai ou pessoas amadas que estão ali com ela, sempre falando, você é bonita, você tem valor, você tem talentos bons, essa menina, ao ver essas rivais, fala assim, se meu pai, os meus pais que estão em casa me valorizam, me amam, falam palavras boas, as pessoas que estão perto de mim falam coisas boas, eu vou ligar para esses imbecis que estão tentando me desvalorizar? É a mesma coisa. Se Deus já te falou o seu valor, por que nós lançamos valor em pessoas, fitando os olhos em pessoas? Nós sempre iremos nos frustrar dessa forma. Por último, sermos reconhecidos. O reconhecimento se dá ao fato das pessoas não quererem ser, sabe o quê? Mais um. Ninguém quer ser mais um. Ser mais um na multidão te dá um sentimento de abandono, te dá um sentimento de inutilidade. Ninguém quer ser mais um. As pessoas querem ser notadas. Você quer ser notado. Isso é fato. Agora, onde está o problema? Gente, não existe estrutura humana nenhuma que consegue fazer com que as pessoas deixem de ser mais uma. Não tem. Pode pensar aí. Não tem estrutura humana nenhuma. Se você pegar mais uma família, mesmo que um pai seja presente, pais presentes, a criança seja bem cuidada, uma hora ou outra ela vai se sentir sendo mais uma entre seus irmãos, mesmo ela sendo filha única, ela vai falar assim, eu sou mais um. Da mesma forma que fulano é tratado, eu sou tratado, ou ciclano é tratado melhor. Não existe estrutura humana. Se você pode chegar numa comunidade nova, e ali nessa comunidade nova, no início, as pessoas fazendo você se sentirem bem, você ficar feliz ali, você fala, nossa, aqui eu não me sinto mais um, eu me sinto bem. Isso é temporário. Vai chegar uma hora que a estrutura não vai ter força para manter esse desejo seu de não se sentir mais um. Isso é só você pensar. Qualquer estrutura. Se você morrer hoje, você é mais um. Se você ganhar uma medalha em qualquer esporte, qualquer coisa, você vai ser mais um na história. Se você tiver um filho, você vai ser mais um na história. Se você aprender a pilotar um carro, um avião, seja o que for, você vai ser mais um na história. Qualquer coisa que você tente fazer ou você esteja inserido em algum lugar, você vai ser mais um. Preste atenção,
o único lugar que nós não vamos ser mais um, sabe onde é? No reino de Deus. Por isso que se nós deixarmos de fitar os olhos em Jesus, deixarmos essa visão que é só olhar para Ele, começarmos a olhar para as pessoas e esperarmos das pessoas e das estruturas, nós nunca nos encontraremos. Nós sempre ficaremos em pendências e dependências e indo de um lugar para outro, quebrando relacionamentos, entrando em ciclos intermináveis de frustrações, fracassos, mágoas e um tipo de vida, um andar de vida, de caminhada cristã cada vez pior. Apenas um lugar nós seremos notados. E grava esse texto para você ver como nós seremos notados. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Olha, o próprio Jesus falando, irmãos. Jesus falando, eu conheço a minha ovelha. E conhecer aí não é tipo, eu sei quem é. Não, eu conheço, estou ligado com ela, eu conheço a sua história, eu conheço o seu nome, eu conheço a sua voz, eu conheço o seu cheiro. O próprio Jesus falando, eu conheço as minhas ovelhas. Ou seja, ele tem milhões de ovelhas em toda a história, bilhões de ovelhas, e ele vai olhar para todas essas ovelhas, aquela multidão em Apocalipse. Com os seus olhos ele pode olhar para cada uma e falar assim, eu conheço cada uma das minhas ovelhas. Ele notará você, ele nos notará. Só no reino de Deus nós seremos notados. Só nessa estrutura celestial o ser humano pode ser notado. E o texto continua, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E olha o que ele fala, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Só no reino de Deus nós seremos notados. Então, para resumir, o que eu disse, que uma visão que é construída coletivamente, ela deve ser o foco central, sendo apontado para Cristo. É isso que eu disse. Que uma visão ela é construída numa coletividade de irmãos que desejam estar caminhando, vivendo socialmente com um tipo de estrutura, de ideias, de pensamentos, de construções, e essa visão os leve e os mantenha protegendo uns aos outros, guardando uns aos outros, levando-os a fitar aos olhos em Deus, focar os olhos em Deus. E isso deve ser mais importante do que pessoas. Pessoas são falhas, como eu expliquei. Pessoas elas não têm a capacidade de ser aquilo que Deus é, porque as pessoas são falhas. Quando nós deixamos de olhar e focar em Deus e levantamos as pessoas, as estruturas, tudo aquilo que é construído, nós deixamos de focar os olhos em Deus e nós lançamos os nossos corações em pessoas. E aí nós temos o sério problema de sempre fracassar na nossa vida. Eu não disse que as pessoas não têm importância. As pessoas têm importância. Sua forma de viver, o exemplo delas, a forma que elas trabalham, isso é importante, mas não é mais importante do que Deus. Eu devo olhar para as pessoas? Devo. Eu devo me inspirar nas pessoas? Devo. Eu devo me vê-las como exemplo? Eu devo depositar a minha confiança, o meu amor, a minha esperança, até a expectativa nas pessoas? Sim, mas não totalmente. Totalmente só em Deus. Busca de perfeição, busca de saciar os meus desejos, saciar a minha ansiedade, saciar tudo aquilo que eu tenho, que eu quero, que eu fui construído para ter e buscar só em Deus. Pessoas não podem me saciar, igrejas não podem me dar a esperança que eu busco, que eu deveria buscar em Deus. Pessoas ou líderes não podem ser o objeto de desejo que você tem no seu coração, de tê-lo só para você, para saciar o seu coração. As igrejas não podem ser um ambiente onde você simplesmente vem com todo o seu coração e ela se torna algo que se cometer um erro, uma falha com você, você vai sair dos caminhos do Senhor. Não, o nosso amor e a nossa intensidade é em Deus. E a estrutura que nós temos, ela precisa ser uma visão que nos mantém em foco com Deus. E o que isso significa? Quando um líder ou pessoas começarem a se desviar disso, nós estamos ali para corrigi-los.
se eles morrerem, ou se eles se desviarem, ou se eles largarem a sua fé, as pessoas não sairão da igreja, elas permanecerão, porque a visão os impacta para continuar. Pessoas que saem das igrejas, pessoas que se desviam porque líderes acabaram cometendo erros ou elas se machucaram, são pessoas que fizeram isso, deixaram de focar os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, e elevaram pessoas e líderes a um nível que elas se tornaram Deus em seus corações. E por isso elas foram frustradas, estão magoadas. O Deus que elas optaram a seguir, que machucou seus corações. Deuses humanos sempre machucarão corações. Deuses humanos sempre quebrarão corações. Igrejas e suas estruturas sempre machucarão pessoas. Entretanto, Deus salva corações, protege corações, cura corações, sacia corações, e ele é perfeito e é o único homem que nós devemos seguir, Jesus. Mas nós temos as nossas inspirações, as pessoas. Seguimos as pessoas, não totalmente, seguimos totalmente a Deus. Valeu, pessoal, espero ter te ajudado aí na questão de visão, explicado de uma melhor maneira aí aquilo que eu queria entender. Entretanto, se eu estiver errado em alguns pontos, você pode comentar aí. Eu estou aberto para rever meus pontos, mas no momento o que eu penso é isso e o que eu ensino na minha comunidade é isso. Valeu, pessoal!